sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuaremos a nossa reflexão sobre os dons do Espírito Santo. Já consideramos o dom da sabedoria e o dom do entendimento. Agora vamos considerar o dom da ciência. São João Paulo II nos ensinava que o dom da ciência dá a conhecer o verdadeiro valor das coisas criadas na sua relação com o Criador, ou seja, o sentido autêntico das coisas do mundo aos olhos de Deus, portanto, o sentido que deveriam ter também as coisas criadas aos nossos olhos. E esse dom faz com que possamos enxergar com os olhos de Deus a finalidade, o significado e o valor da criação, da vida humana, da natureza, dos bens materiais, do nosso corpo, do sexo, da saúde, da dor, do prazer, do trabalho, do descanso, em suma, todas as realidades do mundo. E quanta falta nos faz esse dom no mundo atual, o dom da ciência, no mundo que se deixa levar pelo consumismo, que superestima o valor das criaturas, colocando-as no lugar do Criador, que se perde no labirinto dos prazeres da vida, dissociando esses prazeres da finalidade prevista por Deus para cada criatura e para os nossos apetites, para os nossos desejos que Deus colocou para o nosso bem. E todos nós temos a experiência de que as realidades deste mundo criado nos atraem. Elas têm um encanto, um fascínio, que vem de Deus, porque são obras de Deus. Mas depois que o pecado entrou no mundo, depois do pecado original, então desde quase sempre, esse encantamento das criaturas ficou ambíguo e perigoso. Tanto pode cativar-nos com uma atração boa, que nos leva a Deus, ao Criador, como pode seduzir-nos e desviar-nos com uma atração má, que pode levar até a perdição de uma alma. Então, a atração boa é essa admiração, esse deleite que experimentamos ao contemplarmos a beleza das obras de Deus. É aquela sensação de enlevo que temos ao contemplar as maravilhas da natureza, o fascínio do mar, quando ficamos observando, não sei, as ondas quebrando na beira da areia, né? A beleza de uma paisagem vista do alto de uma montanha, ou ainda a riqueza, a variedade dos seres vivos, sobretudo a beleza do ser humano, homem e mulher, criança e idoso, uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, uma criatura espiritual, e ver a capacidade do homem cooperar com a criação através da arte, das ciências, da técnica. Então, através dessa contemplação e mediante o dom da ciência, o Espírito Santo nos move a cantar a glória de Deus e as suas grandezas, a estar numa contínua ação de graça, num contínuo louvor a Deus, quando vemos toda a criação. Era isso que, por exemplo, fazia São Francisco de Assis, né? Um santo que teve esse dom muito elevado, né? Como todos nós sabemos, e ele louvava a Deus pela criação, pelo sol, pela lua, pelo vento, pela água, pelo fogo, por todas as criaturas. E se me permite, eu vou ler um desses
Cânticos de São Francisco. Louvado sejais, meu Deus, no conjunto de todas as vossas criaturas, especialmente pelo irmão Sol. Ele é belo e radiante com grande esplendor e traz o vosso sinal, ó Altíssimo. Louvado sejais, meu Senhor, pela irmã Água, a qual é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejais, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminais a noite, e ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã e mãe Terra, que nos alimenta e produz variados frutos e coloridas flores e ervas. E é comovente ver como ele vai levando o coração em agradecimento a Deus. E depois, louvado sejais, meu Senhor, por aqueles que perdoam, por vosso amor. E por amor suportam as enfermidades e as tribulações. Então, esse é o olhar de Deus, né? Esse é o olhar certo, pois nem todo olhar é certo. O livro da sabedoria dizia a mesma coisa que São Paulo escreveria depois, falando da estupidez dos insensatos, que não souberam reconhecer o artista divino considerando as suas obras, né? Chama estupidez, né? Mas como não pode reconhecer a Deus nas suas criaturas, a beleza do Criador? E como não podem compreender a lei de Deus, que rege e orienta tudo para o nosso bem? Não é uma lei arbitrária, não é uma lei imposta. Não, Deus quer o nosso bem e nos diz o que nos faz feliz, o que nos leva à felicidade, à ordem da nossa natureza. E a lei de Deus nos manda viver a castidade e respeitar a grandiosidade do sexo que ele destinou ao amor fiel no casamento, à transmissão da vida, essa participação do poder criador de Deus. Deus nos ensina a usar de maneira sóbria, justa e temperada as riquezas materiais, o alimento, a bebida, o esporte, as distrações, os prazeres sadios do mundo, sem esquecermos nunca do que Jesus dizia, de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Então, o que interessa é ter uma vida boa, não uma boa vida, né? Mas uma vida excelente. Aí está a nossa felicidade, essa ciência do viver bem, do viver segundo a lei de Deus. E é pena que poucos entendam assim e deixam se arrastar pela visão humana, que faz do prazer egoísta, do dinheiro, da ambição um ídolo, né? Que colocam no lugar de Deus. Isso é o ídolo, né? Que ocupa o lugar de Deus. E que por esse ídolo atropela a fé, a moral, quando não prejudica até a saúde física e psíquica. E vemos, né, tantas pessoas se atolando, né, na lama das drogas, das desordens sexuais, que acabam destruindo o amor humano, arruinando até o casamento e a família. Ao contemplar tanta desordem que vemos, infelizmente, no nosso mundo, devemos aguçar o nosso sentido de responsabilidade e reavivar a consciência e o dever grave que temos, nós cristãos, de ser luz do mundo, de dar bom exemplo, de ajudar as pessoas a entenderem o comportamento que é justo, santo, feliz. E é importante cuidar muito da educação moral dos filhos, ajudando a entender essas coisas, né? A grandeza e a beleza da lei de Deus, falar de forma positiva da dignidade do ser humano, falar de forma positiva do casamento, do sexo, porque são realidades belíssimas, segundo a visão de Deus. E acusar também as aberrações do aborto, da eutanásia, etc. E quantos pais hoje em dia são
desculpa falar assim, mas irresponsáveis. Porque no mundo do jeito que está, não preparar os filhos para enfrentarem esse mundo é quase deixar os filhos soltos à perdição praticamente. É preciso dar formação, é preciso orientar, porque senão se deixarão levar por amizades hedonistas que só buscam prazer, ou virão professores com ideologias anticristãs, se deixarão levar pelo uso doentio da internet, dos videogames, das redes sociais, etc. E é necessário ensinar como utilizar dessas coisas de uma forma digna. Essas coisas não são de todo ruins, né? Há muita coisa boa na internet, por exemplo, mas a pessoa tem que saber usar. E os pais têm que estar atentos. E muitas vezes os pais não estão. Então, longe de nós desprezar as coisas materiais ou cair na heresia do maniqueísmo. Não sei se vocês já ouviram falar, uma heresia muito antiga, né? Que dizia que a matéria era má e que afastava de Deus. Não, o mundo é bom. Deus, quando acabou de criar o mundo, olhou para o mundo e viu que o mundo era bom, segundo Gênesis. O mundo é bom. São José Maria tem uma homilia que fala que nós devemos, o título da homilia é Amar o Mundo Apaixonadamente. O cristão tem que amar o mundo. E ele dizia, o mundo não é ruim porque saiu das mãos de Deus. Nós, os homens, é que o fazemos ruim e feio com os nossos pecados e as nossas infidelidades. E ele vai falar que Deus nos espera no mundo, no trabalho, né? Ele fala no laboratório, na sala de operações, no quartel, na cátedra universitária, na oficina, na fábrica, no campo, no seio do lar. Há algo de santo, divino, escondido nas situações mais comuns. Algo que cada um de nós compete descobrir. O que é esse algo divino, santo? É o que há de Deus naquilo, né? Que faz com que a gente veja o casamento como uma vocação, um chamado de Deus para levar o cônjuge, né, a esposa e os filhos para Deus. Ver o trabalho como algo santificável e santificador, né, que eu posso transformar meu trabalho numa oração, algo grato a Deus, e posso servir os outros homens, e posso servir a Deus através do meu trabalho, e posso redimir através do trabalho. A gente pode entender o valor do trabalho e de todas as realidades humanas. O Opus Dei vai ensinar muito disso, né? Que podemos transformar todas as realidades em encontros com Deus. Eu posso encontrar a Deus em tudo que eu faço. E algo que vale a pena ensinar aos outros. Que esse mundo é bom, que esse mundo é lugar de encontro com Deus. Passemos ao próximo dom, o dom do conselho. São João Paulo II, quando falou desse dom, esclareceu que mediante esse dom, o Espírito Santo enriquece e aperfeiçoa a virtude da prudência. Só recordando, né? A virtude da prudência é a principal virtude moral, né? A virtude do reto agir, do agir bem. Então, o que o dom do conselho faz? Ilumina para que a virtude da prudência se eleve e a gente decida bem as coisas. E como é importante decidir bem, não é verdade? Porque não é fácil acertar nas decisões e temos que pedir luzes a Deus. Há tantas coisas importantes, né? A escolha de uma vocação, a escolha da pessoa com que se vai casar, e a decisão se é hora ou não de ter mais um filho, a escolha de um trabalho, às vezes, né, um trabalho honesto e pouco lucrativo, o outro é lucrativo, mas não sei se é tão honesto. Há uma dúvida aqui, né? Sobre matricular o filho numa escola tecnicamente boa, mas
moralmente má, né? Não deveria nem ter dúvida, né? Mas, mas às vezes surgem essas dúvidas. O que fazer quando a vida apresenta um problema difícil? Deus não queira isso, mas que um filho se envolveu com drogas. Como eu atuo? Como que eu faço? Né? Então, sem dúvida, temos dúvidas a toda hora, né? Do que fazer. E devemos pedir esse dom de Deus para acertar nessas escolhas que são fundamentais. Às vezes devemos pedir esse dom até para descobrir o que fazer no dia a dia, para ajudarmos a ter um pouco mais de ordem, a viver a virtude da ordem. É o fato que todos nós temos que organizar o nosso dia, não é verdade? Porque há muitas coisas para fazer, muitíssimas coisas para fazer. Será que eu estou encontrando o tempo que cada coisa necessita? O que me chama a atenção é que às vezes tem pessoas que dizem: ah, padre, eu não tenho tempo para rezar. Já encontrei pai e mãe que tem um filho e fala que não tem tempo para rezar. Aí às vezes eu fico com vergonha de falar, mas dá vontade de falar: olha, eu conheço uma pessoa que tem 8 filhos, que tem 2 trabalhos, né? Que vai à missa todo dia, faz meia hora de oração de manhã, meia hora de oração à tarde, dá catequese para os amigos, ajuda num clube e ainda organiza atividades para universitários, né? Com 8 filhos. Aí, aí você fala: o tempo dele é maior? Não. Claro que eu acho que essa pessoa tem um dom, né, do conselho para saber o que tem que fazer em cada momento, o tempo que pode gastar com cada coisa, o que não pode perder tempo, não pode perder tempo de jeito nenhum, né? Então ele vai amadurecendo espiritualmente. Às vezes a pessoa fala: não tem tempo para rezar. Às vezes dá vontade de perguntar: e quanto tempo tem para ver uma novela na televisão, né? Ou ficar nas redes sociais, né? Eu não falo assim direto, pessoas na pregação sim, na direção espiritual não vou fazer essa pergunta que pode ser ofensiva, né? Mas se eu perguntasse quanto tempo a senhora fica, o senhor fica na televisão e na internet, e diz que não tem tempo para fazer 10 minutos de oração no dia, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não será tirada, quero ouvir a Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será dado por acréscimo. Vejam, não estou querendo falar agora vão rezar e vão descuidar o trabalho, a família, não. Mas há tempo para tudo. E é preciso encontrar, e essas coisas são de Deus também, a família, o trabalho. Devemos tirar da cabeça, a gente acha que só é de Deus aquilo que nós fazemos diretamente para a igreja. Não. A nossa principal vocação é de santificação do mundo, da família, do trabalho, e podemos ajudar também na igreja, se temos tempo para isso. Ajudamos também, e precisa de pessoas que ajudem na igreja. Mas é tão santo o tempo que se gasta com a família do que se gasta dando uma palestra ou uma catequese. Eu deveria até dizer que é mais, porque a principal missão, né, de um pai é cuidar dos seus filhos, da sua esposa. Então, mas eu estou encontrando o tempo de que cada coisa necessita. Então, pedir esse dom do conselho para aproveitar bem o tempo da vida, que é breve, para cumprirmos a nossa missão nessa vida. Depois, o dom do conselho nos permite também aconselhar os outros, é claro. E devemos pedir muitas luzes, principalmente quem tem alguma função de orientar outras pessoas, orientar um grupo de casais, ou dar uma palestra de formação, o mesmo apostolado do dia a dia, pedir luz ao Espírito Santo para saber aconselhar os outros. Passemos para o dom da fortaleza. O dom da fortaleza é aquele que eleva a virtude da fortaleza para cumprirmos o bem que custa. Esse dom, então, eleva a fortaleza para termos coragem
para correr atrás dos grandes ideais, das virtudes difíceis que Deus nos pede, sem desistir na metade do caminho, para termos paciência nas contrariedades. Onde se vê claramente esse dom da fortaleza é no martírio, né? É a Ata dos Mártires, que narra a vida, mas narra a morte dos mártires, né? Como eles morreram santamente, morreram alegres, serenos, em paz. E Deus dá uma fortaleza que é impressionante. Aqui no Brasil temos exemplo, no estado de Santa Catarina temos um exemplo maravilhoso da bem-aventurada Albertina, né? Que preferiu dar a vida para não ofender a Deus e não cometer um pecado contra a castidade. É uma menina, né? Que tem essa fortaleza impressionante. Há outras, né? Tem Santa Maria Goretti. E que exemplo, né? De fortaleza para tantos jovens, né? Que hoje em dia precisariam defender mais a castidade. Agora, sem dúvida, há uma ajuda de Deus. A gente pode pedir essa fortaleza como dom de Deus para ter paciência com os filhos, também no dia a dia, né? Que às vezes não é fácil, né? As crianças às vezes não são difíceis, é difícil educar, né? Então, para ter paciência, eu posso pedir esse dom. Os jovens precisam pedir esse dom para não cair em tentações contra a castidade. Não só os jovens, né? Quanto mais no mundo muito sensualizado, todos nós precisamos pedir esse dom. E o dom que precisa ter um político, um advogado, um policial, um fiscal da Receita, um gerente de venda, para não se deixar corromper. Porque às vezes o mundo tenta corromper, não é verdade? Coragem para mostrar as nossas convicções, sem agressividade, mas com autenticidade, não importando que eu serei ridicularizado, porque sabem que eu sou católico, que vão falar mal de mim, os que falem, não importa o que os outros pensam, importa o que Deus pensa, e vou dar testemunho com naturalidade, sem ostentar, da minha fé. E tudo posso naquele que me dá forças. Vamos falar rapidamente dos últimos dois dons, que não vai dar para aprofundar, né? Mas, se alguém quer aprofundar, eu indico um livro que eu acabei de ler, que me ajudou a preparar o recolhimento, né? Que são os dons do Espírito Santo, de Padre Francisco Fausto, né? E ele disponibiliza na internet, pode se baixar ali em PDF, né? Então, vale a pena, né, aprofundar, preparando até a festa de Pentecostes, que se aproxima. Mas falemos dos dois últimos dons, né? O dom do temor, que não é ter medo de Deus, mas ter medo de afastar-se de Deus, medo de ofender a Deus, medo de perder a vida eterna, né? Sabendo que é o mais importante na nossa vida. E os grandes santos tinham muito desse dom. Santa Teresa de Ávila tinha esse dom, que ela dizia uma coisa que é impressionante: eu prefiro morrer do que pecar. Diga, ela não está falando eu prefiro morrer do que cometer um pecado grave. Talvez isso alguns de nós falaria, né? Eu já tem um pouquinho do dom do temor. Mas ela tinha, eu prefiro morrer do que cometer um pecado, do que ofender a Deus. Não é verdade que às vezes a gente precisa pedir esse dom, essa sensibilidade, né? Porque a gente às vezes fica insensível ao pecado que provocou a morte de Cristo na cruz. Então, que Deus nos dê a todos nós essa sensibilidade. Eu não quero pecar, né? Pecado não, né? Porque, né, eu não quero ofender o Senhor. Então, esse é o dom do temor de Deus. O outro dom da piedade. A piedade dos filhos de Deus. Então, o dom da piedade faz com que a gente tenha a consciência de que nós somos filhos de Deus. Saber nós já sabemos, aprendemos o Pai Nosso, rezamos o Pai Nosso, chamamos a Deus de Pai, mas estar convencidos de que Deus é meu Pai e que me ama profundamente, infinitamente, que ama mais do que meu pai me ama, mais do que minha mãe me ama, mais do que todos os pais e mães da terra juntos. Eu tenho certeza desse amor, que muda a vida de uma pessoa quando tem o dom da piedade. Quem teve esse dom de piedade de uma forma muito elevada é São José Maria Escrivá.
Alguns já conhecem a história, né? Era o ano de 1931, ele estava num bonde e Deus lhe deu o dom, né, da piedade, e ele começou a sentir que Deus Pai lhe dizia: Tu és meu filho, tu és Cristo. Ele ouvia isso, sentia isso. E ele, totalmente tomado por Deus, começou a falar: Abba, Pater. São Paulo diz: é o Espírito Santo que nos leva a clamar Abba, Pater. Foi exatamente o que ele começou a clamar, né? Abba é como a criança judia, né, chama seu pai, né? Jesus chamava assim São José e chamava também seu pai na terra, Abba, papai. E Pater é pai. Então São José ficou falando papai, pai. Mas de tal forma que ele andou nas ruas de Madrid, ele desceu do bonde, andou pelas ruas de Madrid, não sabe quanto tempo, 1h30, 2 horas, falando isso, saboreando isso. E as pessoas me deveriam tomar por louco, um homem que vai pela rua falando um monte de Abba Pater, né? Em voz alta, né? Mas totalmente tomado por Deus. E ele falou que isso ficou com uma brasa acesa na sua alma para nunca mais apagar. E ele se sentiu protegido por Deus como por um muro indestrutível, que nada podia afetá-lo. Né? Porque Deus é meu Pai, Deus me ama, né? Me ama infinitamente. Então esse é o dom da piedade, que nós podemos pedir para Deus. E como é importante a gente saber ser amado por Deus assim. Porque uma pessoa que é amada por Deus assim é uma pessoa muito segura, né? Se Deus me ama assim, o que importa o resto? O que importa o resto do mundo, né? São Paulo também dizia, né? Que poderá nos separar do amor de Deus? Estou convencido que nada. Aí ele começa a fazer uma lista de coisas que ele tinha passado que eram terríveis, né? Naufrágio, lapidação, né? Apedrejamento, né? Então ele vai começar a ter uma lista que nessas coisas podem nos separar do amor de Deus. Isso dá uma paz, uma serenidade, né? Porque se nada é capaz de nos separar do amor de Deus, pode vir o que vier. Porque eu estou com Deus e Deus me ama. E vamos encerrando o nosso recolhimento, né? Pedindo a Nossa Senhora, a cheia de graça do Espírito Santo, Nossa Senhora que era totalmente sensível aos dons de Deus e cantava a alegria de, né, que Deus tinha olhado para ela e tinha enchido de dons, cantava isso no Magnífica, que nos ajude a preparar bem para a solenidade de Pentecostes, meditando e aprofundando nesses dons do Espírito Santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.